Olá, meu nome é Patrícia Mendes. Esta live ao vivo faz parte do podcast Segunda Chance e nós estamos aqui todas as sextas-feiras para falar do amor de Jesus e essa sexta-feira, mais uma vez. A gente está esperando as pessoas serem convidadas e em breve a gente começa. Boa noite, gente, tudo bem? Ei, Jonatas, tudo bem? Que prazer receber vocês aqui. A gente está esperando o povo entrar. Vamos entrando, gente. Vamos entrando. Fiquem à vontade. Que bom que vocês entraram, meninas. Essa live vai ficar gravada, tá? Para quem entrar depois, essa live tá gravada. Ela vai estar no Spotify, vai estar no Instagram e também vai estar no YouTube, tá? Muita gente deixa para assistir depois, então o público normalmente essa hora já tá indo quase dormir, mas o importante é que ela vai ficar gravada, tá bom? Vanessinha, hoje a Vanessinha não tá bem, gente. A Vanessinha não está bem hoje. Mas tá no lugar certo, viu, Vanessa? A Bíblia diz que onde tem 2 ou 3 reunidos, ali o Senhor está, certo? Então nós estamos no lugar certo. Gabi, como que você tá, Gabi? Saudade de você. Boa noite, Vanessa. Oi, Cris, tudo bem? Boa noite, Vanessa. Boa noite. Feliz que vocês estão entrando. Ótimo, ótimo. Muito bom. Mas hoje a gente veio para dar uma passadinha aqui, para a gente orar juntos e falar do amor de Deus. Eu vou colocar o fone para que vocês ouçam menos barulho. Depois vocês me falam: oi, Rô, você tá aqui, Rô? Você já chegou? Ai, que bom, que bom. Feliz sábado para vocês. A gente sempre tem que lembrar que aonde tem 2 ou 3 reunidos, aqui o Senhor está, e eu fico muito feliz. Gabi, saudade, Gabi. Boa noite, Cris. Bom, meninas, como a live ela fica gravada, a gente
vai começar, quem for entrando vai pegando e depois as pessoas costumam assistir posteriormente, tá? Pois é, Rô, viajando e tudo conseguiu, né? Eu desejo que vocês possam ter momentos aqui muito especiais, porque eu pretendo falar do amor de Jesus, para que a gente possa ter mais força, mais coragem, mais esperança e mais fé. Que eu acredito que é isso que todos nós estamos precisando. E é tão bom quando a gente entende o poder da oração. A oração, ela tem um poder sobrenatural que muitas vezes nós não temos nem noção do que a oração é capaz de fazer na nossa vida. Então, é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho e nós vamos lembrar uma história. Oi, Claudinha, tudo bem? Nós vamos lembrar uma história muito conhecida, mas que nós vamos retirar dessa história muitos pontos. Chegou, mas não está atrasada não, estou começando agora. Vou tirar dessa história muitos pontos para a gente pensar, para a gente refletir, para a gente tentar entender que todo mundo tem problema. Os problemas podem ser variados, podem ser de várias formas, vários tipos. Para cada pessoa o problema pode ser diferente. Tem gente que vê uma situação como um problema e a outra acha aquilo fácil de resolver. Mas Deus, Ele conhece os corações, Ele sabe as nossas limitações e Ele sabe com o que a gente pode lidar. Hoje eu vou deixar aberto aqui, durante toda a live, os comentários, para que durante os comentários vocês façam pedidos de oração. Outra coisa que eu vou deixar em aberto aqui para essa live diferente, não sejam tímidos, quem desejar entrar na live comigo ao vivo, é só clicar aqui nessa câmera onde está o maisinho no meio e me manda um convite para participar. Por que eu estou fazendo isso? Porque às vezes a gente tem um pedido especial e as nossas últimas lives, elas foram lives que eu estava com outras pessoas, né? Convidados que estavam aqui e que vieram explanar algum testemunho ou algum assunto de muita importância. E a ideia hoje é que a oração ela seja o protagonista da nossa live. Então, se você estiver aqui, aí você vai falar assim, Paty, mas você nem avisou que a gente podia entrar. Eu não queria avisar justamente porque eu pensei, se eu avisar, todo mundo vai correr e não vai querer participar. Então, eu estou dando a oportunidade para você. Se você tiver o desejo, mas eu morro de vergonha. Não tem vergonha, você vai estar aqui comigo. Se eu tenho o desejo de entrar ao vivo e quero contar algum testemunho rápido, né? E quero talvez fazer um pedido de oração. Hoje você vai ter essa oportunidade. Então, você pode clicar aqui nessa câmerazinha do lado e você pode apertar para você entrar ao vivo comigo e falar, olha, meu nome é tal, eu sou de tal lugar e eu gostaria de fazer um pedido assim. Ou, meu nome é tal, eu sou de tal lugar e eu queria agradecer a Deus por tal coisa. Tá bom? Ficamos combinados? Todo mundo acertado? Tudo bem, André? Tudo bem, Paulinho? Saudades de você, Paulinho. Eulália, seja bem-vinda. Gente, aproveita, chama os amigos, porque nem sempre a gente consegue ter pessoas aqui visitando a gente, entrando na live, participando ao vivo. Mas vamos ver quem são os corajosos, hein? Eu espero que a gente consiga ter esses momentos especiais aqui. Então, eu vou convidar vocês a princípio para a gente fazer uma oração, pedir a Deus a companhia dele, pedir para que Deus esteja aqui com a gente e que todo o aprendizado que a gente venha a ter seja para a honra e glória dele. Para você que está entrando agora,
Durante a live você vai poder colocar seus pedidos de oração. Então vai colocando aí seus pedidos e aí a gente vai mencionar aqui todos os pedidos e nós vamos orar. Ah, Paty, eu não quero externar tudo que eu tenho para pedir. Não tem problema. Pede do jeitinho que você gostaria e a gente vai, eu especialmente vou anotar os pedidos aqui e durante essa semana que vai entrar eu vou estar orando por você, tá bom? Vou estar pedindo a Deus pela sua vida, intercedendo. Muitas pessoas eu já oro, mas eu gostaria de dizer para vocês que nós vamos intensificar as orações essa semana, tá bom? Vamos fechar os nossos olhos? E eu convido vocês para a gente orar. Senhor Deus, Senhor Jesus, Espírito Santo, nós nos reunimos esta noite em especial para entregar a nossa vida em suas mãos e para pedir, Deus, que o Senhor nos abrace. Eu acredito que cada um que entrou aqui não entrou por acaso, não entrou porque está aqui só para ouvir aquilo que eu vou falar, mas porque o Espírito Santo de alguma maneira trouxe, pelas necessidades do coração de cada um. Cada um sabe as suas ansiedades, os seus medos, as suas preocupações e os seus anseios. E só o Senhor sabe como responder, Pai, o nosso coração e nos dar soluções para a nossa vida. Por isso, em nome de Jesus, a gente se coloca diante de Ti e pede ao Espírito Santo que nos una nesse momento, juntos aqui, num só pensamento, entendendo que o Senhor é o nosso Deus e que nós precisamos depender de Ti. Que a Tua graça e o Teu amor estejam sobre nós. Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, eu queria compartilhar, como sempre, com vocês uma história, hoje um pouquinho mais longa, eu vou poder falar um pouquinho mais, para poder pontuar com vocês algumas coisas que, de repente, vão fazer parte da nossa vida, dos nossos pensamentos, vai fazer parte, talvez, das nossas inquietações, e aí para trazer um raciocínio espiritual para a tua vida, para que você possa, de repente, ver pelo ângulo de Deus. Eu gosto muito de uma colocação que uma vez eu ouvi, né? Um rapaz estava contando sobre uma garotinha que estava sentada do lado da mãe e a mãe estava fazendo crochê. E ela estava montando, né, embaixo, todo o crochê, e embaixo, quando a mãe montava aquele crochê, a filhinha que estava sentada lá no chão, ela olhava e falava para a mãe assim, nossa, que coisa feia, mãe. Tá ficando uma coisa tão feia. E aí a mãe fala, calma, espera. E quanto mais a mãe ali, né, ia fazendo o seu crochê, quanto mais ela fazia a sua moldura ali, a menininha falava, nossa, está muito feio. Mas quando a mãe virou, né, o que ela havia feito, a beleza da peça que ela havia feito, a menininha abriu a boca espantada, admirada, porque ela viu que aquilo que parecia feio de um lado, do lado correto, pareceu certo. Então eu queria dizer para você, muitas vezes na vida da gente acontecem coisas que do lado de cá, que a gente não vê nada, a gente não enxerga nada, nós não vemos o sobrenatural em ação, a gente não vê Deus agindo. Muitas vezes na nossa vida a gente tem a sensação de que está tudo muito feio do lado de cá. Está tudo muito anuviado, está tudo muito cinzento, está tudo muito escuro. Mas a verdade é que do lado de Deus, que tem o controle de todas as coisas nas mãos, Ele vê as coisas do lado certo, do lado bonito. Ele sabe o que Ele está fazendo com a nossa vida. Então eu queria deixar esse pensamento antes de iniciar para você, porque eu quero te estimular, colocar aqui nos comentários seu pedido de oração. Vamos orar uns pelos outros, porque nós estamos precisando que a beleza, né, do lado de Deus seja vista por nós.
né? Tem um versinho bíblico que fala em Jeremias 33:3 que diz o seguinte, Deus falando, né? Pergunte a mim quais são as coisas incríveis e maravilhosas que eu tenho para você. E o outro versinho de Jeremias 29:11 diz, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal para dar o fim que você espera. Então a verdade é que Deus está com os braços abertos para ouvir as nossas orações. Lá em Isaías 64 diz que Deus não para um minuto de trabalhar enquanto você espera. O silêncio de Deus muitas vezes não significa que Deus não está fazendo nada. Eu queria deixar isso claro para você. O silêncio de Deus muitas vezes nos indica que Deus está trabalhando. Quanto mais a gente percebe Deus em silêncio, mais nós temos que nos alegrar, porque o silêncio dele são as manifestações da sua glória na nossa vida. Então eu queria que você não esquecesse. Eu queria compartilhar com vocês uma história que a gente conhece muito, que é a história de Davi e Golias. Quem gosta dessa história? Escreve aí para mim. Coloca aí para mim. Quem gosta dessa história? Me diz o que você acha dessa história. Eu quis compartilhar a história de Davi e Golias porque eu acho que tem lições nessa história que nós vamos aprender juntos ou nós vamos relembrar juntos. Para a gente entender que as vitórias na nossa vida nunca são nossas vitórias. Nós não temos poder na nossa vida de vencer os gigantes que aparecem diante de nós. Nós somos pequenos, nós somos frágeis, nós somos falhos, nós não enxergamos as coisas como deveríamos enxergar, ver, mas Deus ele consegue ver. E a confiança é algo que a gente adquire somente com a intimidade que a gente tem com Deus. E por isso eu escolhi a história de Davi e Golias, porque Davi mostra pra gente o tamanho desta confiança num Deus que era amigo dele. Davi, nesse período da vida, ele passa muitas partes do seu dia no campo. E ali no campo, com a sua harpa, cuidando das ovelhas, vendo a natureza diante dele, ele se lembrava o tempo todo de quem era Deus, ele louvava a Deus e ele conversava com Deus. Ele fez de Deus seu amigo. Então, quando ele chega neste momento da sua história específico, que vai mudar uma chave na vida dele, neste momento, Davi não está tratando de um assunto que é estranho para ele. Davi está falando com o Senhor da vida dele, que era amigo dele. A primeira lição que fica aqui para a gente é: se a gente está fazendo Deus o nosso melhor amigo, porque nas horas difíceis é desse amigo que a gente vai precisar. E se Deus não for o nosso melhor amigo, a gente não vai conseguir contar com ele. A gente vai se desesperar. A gente vai entrar em estado de ansiedade, de pânico, desespero. Então Deus quer nos ensinar que a primeira lição que a gente precisa aprender é dependência, né? Então eu vou te convidar, se você tiver uma Bíblia aí perto de você, eu espero que você tenha, se você é novo aqui na live, pegue a sua Bíblia, corre lá para pegar a sua Bíblia, a gente vai ler 1 Samuel 17. Eu vou ler para vocês numa versão muito legal, que é a versão Bíblia a Mensagem. Porque a história é narrada de uma forma bem interessante e empolgante. Mas você, se não tiver a Bíblia a Mensagem, você vai ler na Bíblia a versão que você tiver ou vai acompanhar o que eu estiver lendo aqui, ok? Então vamos lá? 1 Samuel, capítulo 17. Os filisteus reuniram suas tropas para a batalha.
Eles se prepararam para o combate em Socó de Judá e acamparam em Éfes-Damim, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas acamparam no vale de Elá. As tropas já estavam em formação de batalha contra os filisteus. E os filisteus ficaram numa montanha e os israelitas na outra encosta, tendo um vale entre eles. De repente, surgiu das fileiras dos filisteus um gigante de quase 3 metros de altura chamado Golias de Gate. Tinha na cabeça um capacete de bronze e usava uma armadura que pesava quase 60 quilos. Ele usava também caneleiras de bronze e carregava uma espada de bronze. A sua lança parecia uma viga. Só a ponta da lança pesava 7,2 kg e seu escudeiro ia à frente dele. Golias, de sua posição, desafiava os israelitas, dizendo: por que incomodar todo o exército? Não sou eu um filisteu e vocês súditos de Saul? Escolham o seu melhor guerreiro e tragam-no a mim. Se ele tiver sorte e me matar, os filisteus serão seus escravos. Mas se eu tiver sorte e matá-lo, vocês serão nossos escravos e passarão a nos servir. Estou desafiando as tropas de Israel. Tragam-me um homem que possa duelar comigo. Quando Saul e as suas tropas ouviram o desafio do filisteu, ficaram aterrorizados e perderam a esperança. Nesse meio tempo, Davi chegou ao campo de batalha. Ele era filho de Jessé, o efrateu de Belém de Judá. Jessé, pai de 8 filhos, já estava muito idoso para lutar no exército de Saul. Mas os 3 filhos mais velhos de Jessé foram com Saul para a guerra. Os nomes dos seus filhos que se alistaram no exército eram Eliabe, o primogênito, Abinadab e o terceiro Samá. Davi era o caçula. Enquanto os 3 irmãos mais velhos estavam no campo de batalha, Davi ficou dividido entre ajudar Saul e cuidar das ovelhas de seu pai de Belém. Toda manhã e toda tarde, durante 40 dias, Golias se posicionava e desafiava os israelitas. Certo dia, Jessé disse a Davi: pegue este saco de trigo tostado, 10 pães e leve a seus irmãos que estão no acampamento. Leve estes 10 queijos para o capitão da divisão. Veja como estão passando seus irmãos e volte para me dizer como está Saul, seus irmãos e todos os israelitas na batalha contra os filisteus, lá no vale de Elá. Davi se levantou de madrugada, deixou alguém encarregado de cuidar das ovelhas e foi levar a comida de acordo com as instruções de Jessé. Ele chegou ao acampamento numa hora em que o exército estava se preparando para a batalha com gritos de guerra. Israel e os filisteus estavam posicionados, um de frente para o outro, preparados para o combate. Davi deixou os suprimentos aos cuidados do guarda, correu para a linha de combate e saudou seus irmãos. Enquanto conversavam, o guerreiro filisteu, Golias de Gate, saiu e se pôs à frente das suas fileiras, desafiando os israelitas como de costume. Davi ouviu o que ele disse e os israelitas, com muito medo do gigante, se dispersaram por todos os lados. No meio das tropas, o comentário era este: você já viu alguma coisa assim? Esse homem provoca Israel abertamente. Quem conseguir matá-lo está feito. O rei dará uma generosa recompensa, oferecerá sua filha por mulher e isentará toda a sua família de impostos. Davi, conversando com o homem que estava ao seu lado, perguntou: qual será a recompensa para quem matar o filisteu? O que ganhará quem livrar Israel dessa desonra? Afinal, quem esse incircunciso filisteu pensa que é para insultar o exército do Deus vivo? Repetiram a ele o que todos comentavam sobre o que o rei daria a quem matasse o filisteu. Eliabe, seu irmão mais velho, ouviu
Davi conversando com os soldados e perdeu a paciência. O que você está fazendo aqui? Por que você não está lá cuidando das ovelhas magricelas? Eu sei qual é a sua intenção, Davi. Você veio aqui para assistir a batalha de camarote. Davi respondeu: qual é o problema? Só fiz uma pergunta. Assim ele ignorou o irmão dele, voltou-se para o outro soldado e fez a mesma pergunta, recebendo a mesma resposta. Alguém contou a Saul, o rei Saul, o que Davi estava conversando e o rei mandou chamá-lo. Davi disse: Senhor, não perca a esperança. Estou pronto para enfrentar o filisteu. Saul respondeu a Davi: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. É muito jovem, inexperiente. O filisteu tem mais tempo nas guerras do que você na sua vida inteira. Davi retrucou: sou pastor e cuido das ovelhas do meu pai. Quando um leão ou um urso atacava um cordeiro do rebanho, eu saía atrás, matava e resgatava o cordeiro. Se o animal quisesse me atacar, eu o agarrava, torcia seu pescoço e o matava. Leão ou urso, qualquer um deles eu matava. Por isso farei a mesma coisa com esse filisteu, incircunciso que está afrontando o exército de Deus. O Eterno que me livrou das garras do leão e das garras do urso, também vai me livrar das garras desse filisteu. Saul concordou: tudo bem, pode ir, que o Eterno ajude você. O rei equipou Davi com uma armadura, pôs na cabeça dele seu próprio capacete de bronze e prendeu a sua própria espada na cintura de Davi. E Davi tentou andar, mas nem conseguia se mexer. Davi disse a Saul: mal consigo me movimentar com toda esta parafernália. Não estou acostumado a isso. Em seguida, tirou tudo aquilo. Davi pegou seu cajado de pastor, escolheu 5 pedras lisas de um riacho, guardou-as no seu alforje de pastor e com seu estilingue se aproximou de Golias. O filisteu, que andava de lá para cá, atrás do seu escudeiro, viu Davi se aproximando. Ele olhou para baixo e, zombando, ele disse: vejam só, um jovem ruivo e arrumadinho. Golias ridicularizou Davi. Acaso sou um cachorro para você vir me enxotar com um pedaço de pau? E amaldiçoava Davi, invocando os seus deuses. O filisteu esbravejou: venha, venha, eu vou atropelar você e deixar seu corpo para os corvos. Será um prato cheio para os animais do campo. Davi respondeu: você vem contra mim com espada, lança, dardos, mas eu venho em nome do Senhor dos exércitos de anjos, o Deus dos exércitos de Israel, de quem você zomba e quem você amaldiçoa. Hoje mesmo o Eterno entregará você nas minhas mãos. Estou prestes a matá-lo, cortar a sua cabeça e entregar seu corpo e também o corpo de todos os seus companheiros. O filisteu olhou para ele e ele disse: toda a terra saberá que há um Deus extraordinário em Israel. Todos aqui ficarão sabendo que o Eterno salva sem depender da espada ou da lança. A batalha pertence a Deus. Ele entregará você em nossas mãos. As palavras do jovem marcaram com o filisteu e ele começou a vir na direção de Davi. E ele andou tanto que deixou as fileiras dos israelitas atrás de si. Saiu correndo na direção do filisteu. E aí, neste momento, Davi pegou uma pedra do alforje, lançou-a com estilingue e atingiu o filisteu na testa. A pedra ficou cravada em sua fronte e o gigante caiu com o rosto em terra. Foi um estilingue e uma pedra que Davi derrotou o filisteu. Ele o atingiu e o matou. E Davi nem carregava espada. Depois que o filisteu caiu, Davi correu e ficou de pé sobre ele. Puxou a espada do gigante da bainha
e terminou o serviço cortando a cabeça dele. Os filisteus, vendo que o seu grande herói estava morto, fugiram para se salvar. Os homens de Israel e Judá foram atrás deles, gritando, e perseguiram os filisteus até os arredores de Gate e a entrada de Ecrom. Ao longo de toda a estrada de Saraim até Gate e Ecrom haviam filisteus caídos. Depois de os perseguirem, os israelitas voltaram e saquearam o acampamento. Davi levou a cabeça do filisteu para Jerusalém, mas deixou em sua tenda as armas do gigante. Quando Saul viu Davi saindo para enfrentar o filisteu, ele disse a Abner, o comandante do exército: "Conte-me sobre a família desse jovem." Abner respondeu: "Juro por minha vida, ó rei, que eu não conheço, eu não sei quem são." Então o rei ordenou: "Pois descubra a que família esse jovem pertence." Assim que Davi regressou depois de matar o filisteu, Abner trouxe a cabeça do filisteu que ainda estava com Davi e a entregou a Saul. O rei perguntou: "Jovem, quem é seu pai?" Davi respondeu: "Sou filho do servo Jessé, que vive em Belém." Que história! Que história! Se vocês não estiverem emocionados do lado daí, eu posso dizer para vocês que, para mim, essa história mexe comigo toda vez que eu leio essa história. Então, vamos contextualizar para a gente poder falar de alguns pontos que são importantes para a gente compreender. Um beijinho para todo mundo que foi entrando, tá? Que eu não consegui ver, a Lúcia, a Lidiane e tantas outras. Que Deus abençoe vocês e obrigada por vocês estarem aqui. Hoje é uma live de oração e os pedidos de vocês podem ser escritos aqui nos comentários, que a gente vai subir os comentários daqui a pouco para a gente lendo. Então, hoje os comentários estão abertos e quem desejar entrar na live para falar publicamente aqui o seu pedido ou fazer o seu agradecimento, pode entrar aqui, pode deixar o seu pedido para entrar aqui nessa câmerazinha do lado dos comentários onde está o mais, pode me chamar que aí a gente vai permitir que você entre, tá bom? Eu sei que vocês estão tímidos, mas vale a pena. Vamos lá. Então, vamos contextualizar o que está acontecendo aqui. Um dos versos que eu li, vocês perceberam que fala que Davi se dividia entre o campo e Saul. Por quê? Porque Saul, neste momento, estava passando por uma crise espiritual. Saul havia desobedecido a Deus, ele era o rei de Israel, ele foi chamado por Deus para ser o primeiro rei de Israel. Até o momento de Saul entrar, quem era rei absoluto sobre Israel era Deus. Mas o povo de Israel pede, suplica para que houvesse um rei. Saul toma posse do seu cargo, mas ele se ensoberbece. Ele era muito bonito, muito inteligente, e isso tomou conta do seu coração, e ele não tinha a vontade de ouvir qual era o desejo de Deus para aquele povo. Ele queria fazer as coisas da sua cabeça, e isso incomodou a Deus e tirou a bênção dele como rei. Então, Saul estava sofrendo de um problema mental. A loucura de Saul de se rebelar contra Deus o atormentava. Mas Saul não conhecia de fato Davi. Davi era levado à presença de Saul porque Davi tocava a harpa. E o fato de Davi chegar na presença de Saul quando ele estava muito atormentado e tocar a harpa fazia com que Saul acalmasse o seu coração. Mas vocês percebem pela narrativa que Saul nem se ligou que Davi era o rapaz que tocava a harpa ali. Então, por isso que Davi se dividia entre um lugar e outro, né? Entre o momento de estar no pasto e o momento de estar cuidando da espiritualidade de Saul. E quais são as lições que a gente tira? A primeira lição que a gente tira com a nossa leitura é que muitas vezes nós vamos estar frente a frente com os nossos inimigos. Alguns inimigos que eles se levantam contra nós são inimigos que deixam declarada a sua guerra contra a gente.
Seja por uma atitude, seja por uma fofoca, seja por uma mentira, seja por alguma situação escusa que você nem está vendo com tanta clareza, mas aquela pessoa declara para você que ela não gosta de você e que ela quer realmente destruir você. Ou também existem os inimigos ocultos, aqueles que sorriem para você, que abraçam você, mas que têm inveja, que te difama, que te maltrata mesmo sem você saber, falando mal de você para as outras pessoas de alguma maneira pejorativa ou de alguma maneira que te ofenda ou que te magoe. Então sempre haverão inimigos de frente para a gente. Às vezes eu escuto pessoas dizendo assim, eu não tenho inimigos. E eu quero dizer para vocês que é muito raro nós não termos inimigos, especialmente hoje, que as pessoas elas sentem inveja, elas sentem raiva, elas são falsas, com pequenas coisas. Ali naquele momento, aquela batalha, ela era uma batalha real, mas as batalhas da Bíblia, elas são trazidas para a nossa vida, para que a gente veja o cenário da mesma forma. Então, a primeira lição que a gente precisa aprender, nós precisamos estar preparados para lidar com os inimigos. Eles existem. E tem um inimigo que é o pior de todos. Nós mesmos contra a gente. Nós conseguimos muitas vezes ser os nossos próprios inimigos. Porque se nós não vemos as coisas pelo ângulo de Deus, a gente se torna o nosso próprio inimigo. Se a gente não está no caminho que Deus tem pra gente, a gente se torna o nosso inimigo. Se Deus mostrou um plano, uma direção, e você pega o lado oposto para fazer a sua vontade, assim como Saul, você é o seu próprio inimigo. Porque quando a gente está fora do plano de Deus, a gente não pode também pedir ou cobrar nada de Deus, porque nós estamos completamente errados. Então, primeira lição, os inimigos sempre estarão frente a frente com a gente. A gente precisa sempre estar revestido como a gente fez a primeira live do ano, sempre revestidos com a armadura de Deus. Segunda lição que a gente tem, toda vez que o mal se levanta contra nós, ele parece muito maior do que nós. Toda vez que o mal se levanta contra a gente, ele parece muito maior do que a gente. Quando o filisteu Golias se mostra para o povo de Israel, ele tem 2,90 metros de altura, está completamente armado e equipado para destruir. Lembre sempre uma coisa, a Bíblia diz que Satanás veio para matar, para roubar e para destruir. Aí você pode dizer, mas é a minha vida? Não, ele veio para matar os seus sonhos, para destruir os seus planos, para roubar os seus projetos, a sua família, os seus filhos. É para isso que ele se levanta. Satanás se levanta para a batalha para devastar a vida das pessoas. E Golias, ele é a imagem clara de que cada vez que o nosso inimigo se levanta, ele parece muito maior do que nós, de fato, deveríamos enxergá-lo. Toda vez que o mal se levanta, é com o desejo de vencer. Nunca se esqueça disso. Porque nós, como filhos de Deus, muitas vezes nos levantamos todos os dias para ir trabalhar, fazer nossas coisas, cuidar da nossa vida, e a gente se esquece que o mal levanta para vencer, e aí a gente levanta completamente desarmado. A gente sai da presença de Deus de manhã, ali da nossa cama, totalmente desarmado, totalmente despreparado. Então eu queria que você guardasse isso no coração. O mal se levanta para vencer. E como é que você tem se levantado? Como é que você tem se preparado para vencer no seu dia, na sua história, nos seus sonhos, no seu projeto?
seja o que for, se você não estiver realmente focado como o mal está focado, se você não estiver focado em Deus. A verdade é que quando o mal se levanta, a gente estremece. E aí a gente se inibe com a presença do mal. Eu estou falando essas coisas porque eu acho que é importante a gente raciocinar. Todos nós passamos situações difíceis. Eu tenho passado situações difíceis que muitas vezes parece que eu estou diante de, não um gigante, mas gigantes enormes, gigantes que eu não posso lidar. E eu me pergunto, né, diante da história de Davi, de que lado que eu tenho estado? Eu conheço Jesus? Eu sei quem é Jesus para mim? Eu fiz uma escolha certa? A cada dia, quando eu me levanto, de colocar Jesus à frente das minhas batalhas? Porque se eu não tiver feito isso, aquele dia está perdido, a semana está perdida, o ano está perdido, a nossa história está perdida. Então a gente aprende com Davi que é necessário a gente colocar Deus adiante de nós. A outra lição que a gente aprende: o mal sempre desafiará os seus maiores medos com as situações que vai demonstrar para você a sua fraqueza, vai deixar claro para você a sua fraqueza. Por que eu falo isso? Porque o mal, ele é tão arrogante, ele é tão atrevido, ele é tão prepotente, que percebe que na Bíblia fala que Golias, ele ia pela manhã e pela tarde, minando as forças daquele povo. Eu sempre digo para as pessoas que me perguntam, o mal não tem pressa. O mal não tem pressa. Ele vem em doses homeopáticas. E é por isso que muitas vezes a gente está tão ansioso, a gente está com tanto medo, a gente está com tanto desespero na alma, a gente está tão preocupado, a gente está tão, desesperado, porque o mal não tem pressa e o mal ameaça com coisas que ele sabe que vai te amedrontar. E o que tem te amedrontado? O que tem te colocado numa posição que você se sente fragilizado diante das coisas que estão se levantando na tua vida? Esse momento que a gente está vivendo é um momento muito delicado, é um momento muito único. Nós praticamente não estamos tendo tempo para respirar. Isso é bíblico, isso é profético, né? A Bíblia é clara em dizer, os tempos seriam inclusive abreviados para que a gente pudesse suportar tamanha dor, tamanho sofrimento, tamanho desespero de alma, tamanho angústia. Então, nós precisamos pensar, o que tem amedrontado a minha vida? O que tem me deixado tão desesperado, tão, talvez, desestruturado, desconfortável, que eu tenho perdido o eixo? Por que eu falo isso? Porque quando a gente percebe o exército de Israel, a gente vê que aquele exército, cada vez que Golias se levantava, a Bíblia deixa claro que o exército fugia apavorado. Cada vez que o mal se levanta na nossa vida, ele já vem para vencer. E se nós não estivermos preparados, segurando na mão de Jesus, nós não vamos vencer. Nós vamos perder a guerra. E a maior frustração do nosso coração é a gente saber que a gente perdeu essa batalha porque a gente não teve coragem de colocar os joelhos no chão e clamar em nome de Jesus para nos libertar e nos livrar e fazer com que as histórias da nossa vida se tornem histórias vencedoras. Como nós somos também muito prepotentes, muito arrogantes, a gente acha que a gente pode todas as coisas, quando a gente não pode absolutamente nada, a gente não depende de Deus. A gente não quer depender de Deus. Por que depender de Deus? Por que colocar o joelho no chão? Por que fazer uma oração? Mas o que a oração vai fazer por mim, Patrícia? A oração tem o poder sobrenatural de mover o coração de Deus.
Eu vou repetir, porque talvez você não ouviu. A oração, ela tem o poder sobrenatural de mover o coração de Deus. O céu para quando você faz uma oração. É como se o teu anjo subisse anos-luz, na velocidade da luz, e ele falasse: a Patrícia está em oração. E o trono de Deus parasse e falasse: fique em silêncio. Ela está em oração, vamos ouvir o que ela tem para dizer. Porque eu aqui do meu trono tenho que enviar soluções e vou precisar de vocês para me ajudar. Então, vamos ouvir o que ela tem para dizer. Deus, ele tem esse privilégio de ouvir a gente de maneira sobrenatural e imediatamente, em algumas circunstâncias da nossa vida, mandar respostas imediatas. Outras não são tão imediatas assim, mas você precisa compreender a soberania de Deus, o que Ele conhece sobre tudo e ficar em paz, porque se a resposta não veio imediatamente, é porque Deus sabe que ela tem que vir no momento certo. Outra lição que a gente aprende: os propósitos de Deus nunca serão claros de cara. A vitória de Deus, ela estava disfarçada de visita e provisão. Como foi isso? Quando o pai de Davi, Jessé, chama o filho lá que está cuidando das ovelhinhas, o que ele diz para Davi? Davi, vai lá levar uma comidinha para os seus irmãos e vai fazer uma visita para ver como é que está todo mundo. Mal sabia Jessé que Deus usou a boca dele como instrumento para pegar Davi e levar Davi para salvar o povo de Israel. Observe, quando você estiver em oração, fique atento para as provisões que Deus tem para solucionar os seus problemas. Às vezes, você vai estar num lugar, você vai estar dentro de uma situação, você vai fazer uma ligação, você vai atender uma pessoa. Alguma coisa vai acontecer na sua vida que vai mudar a sua história ou mudar a história de alguém. Deus, ele nunca vai ser claro de cara com aquilo que ele vai fazer na nossa vida. Fique atento. Você pode ser instrumento para alguém ou Deus pode estar usando alguém para ser instrumento na sua vida, para ser uma resposta de oração que você tanto está esperando. Se você não estiver preparado com as armas de Deus, você também vai fugir. Se você não estiver preparado com a fé, com a esperança, com a sabedoria, com a paciência, se você não estiver revestido com estas forças que compõem a confiança em Deus, você também vai fugir. Você vai preferir nem se importar com o que Deus tem para a tua vida. Você vai fingir que não é com você: ai, Senhor, tá muito difícil isso aqui, eu não vou continuar. Quando eu sei que muitas vezes a bênção está tão perto de ser ganha, tão perto de ser vencida, e Deus muitas vezes não consegue vencer, porque você desiste no meio do caminho. Pare de fugir, pare de se sabotar. Deixa Deus ser Deus na sua vida, deixa Deus te mostrar qual é o caminho. Às vezes, a gente também toma a frente de Deus. A gente acha que se a gente decidir de tal jeito ou de tal forma, a solução virá. Mas entenda que eu e você precisamos estar aonde Deus quer, do jeito que Ele planejou, da forma que Ele desejou, para que as coisas dele aconteçam na nossa vida. Cuidado quando a gente pensa em tomar a frente da vontade de Deus. Deus sempre dá sabedoria para a gente ser recompensado, seja por Ele ou seja pelas pessoas. Em que momento acontece isso? Qual é a primeira pergunta que Davi faz quando ele está lá e o irmão dele retruca? Gente, me fala aí, qual é a recompensa que o rei tem para quem matar o gigante? Deus sempre quer te recompensar. Não há luta, não há prova que não exista recompensa. Você vai lutar, você vai sangrar, você vai se desesperar, você vai clamar,
você vai chorar, você vai pedir e Deus vai te recompensar. Seja pelas mãos dele propriamente, de maneira sobrenatural, ou ele usará pessoas para te recompensar. Ele usará situações, ele usará circunstâncias, mas ele vai te recompensar. A outra lição que a gente aprende é que a inveja, ela sempre se manifestará para te desencorajar. A inveja vai usar pessoas, vai usar palavras, e você precisa segurar nas mãos de Deus para que você não tema. Em que momento a inveja se levanta na história de Davi? A inveja se levanta quando o irmão mais velho vira para ele e fala assim: você está fazendo o que aqui? Sabe onde eu acho que você deveria estar? Você deveria estar lá cuidando daquelas ovelhinhas magricelas que precisam de você. Não aqui para assistir a gente de camarote. Sempre haverá alguém que vai entrar na sua história para te desanimar, para te ferir, para te machucar e para te tirar de cena. Foque os seus olhos em Jesus. Foque os seus olhos em Jesus. Quando isso acontecer e doer, machucar, te ferir, ponha os joelhos no chão e diga: Senhor, o Senhor está vendo o que essa pessoa está fazendo comigo? O Senhor está me dando promessas de vitória e essa pessoa está tentando me tirar do foco. Não permita, Deus. Por favor, não permita. Me faz olhar para o Senhor. Davi sabia em quem ele acreditava. Tanto sabia que ele fala: eu só estou fazendo uma pergunta. Você está incomodado por quê, em outras palavras? Ele ignora completamente a inveja do seu irmão. E muitas vezes na nossa vida, no meio da nossa jornada, da nossa caminhada, das vitórias e promessas que a gente sabe que Deus tem preparado para nós, a gente vai ter que ignorar as pessoas que tentam nos parar. Com o medo, com a inveja, com a falsidade e com tantos outros sentimentos ruins que trazem, né? A gente sabe quando é um sentimento ruim. A gente sente quando a palavra não é boa, indigesta. A gente sabe. Então a gente precisa focar os nossos olhos em Jesus. Uma outra lição que Deus nos ensina é que para Deus não existe limite de idade, circunstância. Deus é capaz de realizar milagres quando, como e com quem Ele quiser. Quando acontece isso? Quando Saul chama Davi e vira e fala: você é só um rapaz. Você não tem tamanho, você não viveu sua vida para ver o que esse homem é capaz de fazer. Pobre Saul, né, gente? Pobre Saul. Ele não sabia que nas mãos de Deus nós podemos qualquer coisa. Essa história me emociona nessa parte, porque muitas vezes as pessoas nos subestimam, as pessoas nos ridicularizam, as pessoas nos machucam, as pessoas falam mal de nós por trás, desdenhando de quem somos. Mas a verdade é que, na mão de Deus, nós somos capazes de qualquer coisa. Qualquer coisa. O que estiver passando pela sua cabeça, de temor, medo, circunstância, Deus é capaz de qualquer coisa, porque Ele é o sobrenatural na nossa vida. Deus sempre vai te preparar antes do fato e do acontecimento. Como? Deus preparou Davi para aquele momento difícil durante a sua história. Davi chega para Saul e diz o seguinte: eu não tenho medo desse gigante. Sabe por quê? Porque Davi já tinha enfrentado outros gigantes com Deus. Eu quero deixar uma pergunta aqui para você. De verdade, quantos gigantes você tem deixado Deus vencer na tua história? Eu estou fazendo essa pergunta para você e estou pensando em mim. Quantos gigantes nós estamos permitindo de verdade que Deus vença na nossa história?
Davi tinha vencido um urso, um leão, são animais imensos. Ele livrou suas ovelhinhas, confiando que Deus ia dar vitória sobre esses animais, e deve ter vivido muitas outras coisas no meio do mato. Quando ele olha para o gigante, ele não teme o gigante, porque ele sabe que todas as vezes que ele teve um gigante diante de si, Deus estava com ele. A pergunta que eu faço para você: e o gigante que está diante de você? Você tem certeza absoluta que Deus vai vencer essa batalha, porque você já viu ele vencendo outras batalhas na sua vida? A gente não pode se esquecer quem foi Deus no nosso passado, porque isso vai nos fortalecer com relação ao nosso presente e vai nos dar força para viver o futuro. Então pense nisso. A experiência das pessoas podem ser semelhantes, mas é Deus quem está te guiando. O povo tinha fugido, Saul estava com medo, os chefes dos exércitos não enfrentavam o gigante e todo mundo tinha uma palavra de desânimo. As experiências das outras pessoas não é a sua experiência com Deus. Entenda que cada pessoa, quando chega perto de você e vem te aconselhar, vem falar qualquer coisa, a pessoa sempre está falando a partir da sua própria experiência. Não desista. Quando alguém chegar para você e contar uma história semelhante, mas ela não é igual, põe o seu joelho no chão e fale: Senhor, eu quero viver essa experiência com o Senhor. Não dependa da opinião dos outros para você se posicionar. Vencer o gigante não era uma tarefa de Davi. Prestou atenção no que eu disse? Vencer o gigante não era uma tarefa para Davi. Vencer o gigante era uma tarefa de Deus. Mas para a gente ter essa certeza, a gente precisa estar em Deus. Vencer o seu gigante, eu não sei qual é. Não faço ideia o que você está passando. Não faço ideia o que você está sofrendo. Não faço ideia o que está arrancando a sua paz. Eu sei o que está acontecendo na minha vida. E sei que não está fácil. Mas eu entendo que para eu vencer esse gigante, eu não vou fazer isso. Quem vai fazer é Deus. Eu vou colocar ele à frente da batalha. Muitas vezes na minha oração, vocês sabem o que eu falo para Deus? Eu falo para Deus: Senhor, eu não tenho forças contra Satanás. Não posso lutar contra ele, nem contra as hostes que ele coloca para lutarem contra mim. Não posso lutar contra os agentes que ele coloca para estarem à frente de me desanimar. E não posso lutar contra o problema que está diante de mim. Eu não tenho essa força. Mas eu sou sua filha. E eu quero pedir para que Jesus entre à frente de mim. E Jesus tome posse dessa batalha. E Jesus lute ela por mim. E por vezes, se eu descanso meu coração em Deus, a batalha é dele, a batalha é vitoriosa, porque Jesus tomou posse da situação. Esse é o meu conselho para você. Fale para Deus: Senhor, eu não posso lidar com esse problema. Eu não posso lidar com essa batalha. Eu preciso que o Senhor tome posse disso. Eu preciso que o Senhor resolva. Eu preciso que o Senhor me dê a solução que venha do céu. A gente está acostumado a gente a resolver, a gente a querer fazer as coisas do nosso jeito. Deus está dizendo para a gente que Ele pode todas as coisas. Ele fala: para vocês, tudo é impossível. Mas para mim, tudo é possível. Deus vai usar as armas mais estranhas para realizar os milagres mais incríveis da nossa vida. Como é que Deus faz isso? Deus pega um menino, um garoto, Deus coloca uma pedrinha na sua mão. Deus faz aquele garotinho girar aquela pedrinha. E Deus faz aquele garotinho matar o gigante.
Deus vai usar as armas mais estranhas para vencer as batalhas das maneiras mais incríveis. Às vezes você está indo por um caminho que você fala, não, isso aqui vai dar certo. Isso aqui, se eu fizer, vai funcionar. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Deixa Deus usar as armas dele. Deus sabe como usar as armas, Deus sabe como fazer, Deus está vendo todos os ângulos, Deus está vendo todas as coisas. Vocês acham realmente que foi a força de Davi e a mira de Davi que acertou a testa do gigante? Não, gente. Deus deu sabedoria para Davi pegar as pedrinhas. Mas quem deu força à mão de Davi, quem levou a pedra à testa, quem derrubou aquele gigante, foi Deus. E sabe por que Deus fez isso? Porque o amor por Davi era tão apaixonado que Deus viu fé nas palavras de Davi quando ele fala com o gigante. Você vem a mim do jeito que você vem, mas você não está entendendo. Eu estou indo sobre você em nome do Senhor dos Exércitos. E não vai sobrar nada de você nem desse povo. Porque nós somos os filhos de Deus. Você sabe qual é a sua identidade? Você sabe realmente de quem você é filho? Você entendeu que Jesus morreu na cruz do Calvário para salvar você e que Ele tem um plano de salvação para você, não só a salvação eterna, mas todos os dias da sua vida, enquanto você está lutando as suas guerras e as suas lutas aqui embaixo? Eu queria que vocês tivessem essas certezas no coração. Porque quando a gente orar, a gente tem que ir com esses pensamentos para a oração. Que há um Deus, dono de todas as coisas desse universo, capaz de fazer muito mais por nós. E digo para vocês, em nome de Jesus, que se Deus não fizer nada, Ele ainda continua sendo o nosso Deus. Se Deus não demonstrar nada, se Deus se manter em silêncio, se Deus não fizer nada, acredite, Ele ainda está fazendo tudo. Nós é que não estamos entendendo. Essa semana eu ouvi de uma pessoa assim, Deus não está me ouvindo. Deus não está me ouvindo. Eu estou passando isso e aquilo e Deus não está me ouvindo. E eu disse para a pessoa, com toda a calma, sim, Deus está te ouvindo. O problema é que você não está parando para ouvir. Você está correndo, tão desesperado para resolver todas as coisas da sua vida. Você está tão agitado, você não para um minuto. Como é que Deus vai falar com você? Como é que Deus, de alguma maneira, vai conseguir ser ouvido por você? E eu deixo o mesmo pensamento para você. Às vezes, a gente está correndo para todos os lados. A gente está querendo, descabelado, resolver todos os problemas. Deus está dizendo para você, para, silêncio. Eu vou ajudar você a resolver isso. Eu vou solucionar a situação. Mas deixa eu fazer, deixa eu pelo menos me mostrar para você. Isso depende da nossa confiança. Isso depende da certeza que a gente tem que ter no nome desse Deus. E eu queria deixar essa história para você refletir. Todos esses pontos eu levantei hoje, pensando nos problemas que eu estou passando. Porque antes de falar para vocês, tem que servir para mim. Eu estou passando por várias situações. Bem difíceis, todas elas. Na minha visão, eu posso dizer para vocês que as situações que eu estou passando neste momento da minha vida são completamente impossíveis de solução nas minhas mãos. Eu não tenho solução para nenhuma delas. Mas Deus está me dando algo que eu falo que é a coisa mais graciosa que nós podemos receber da mão de Deus. Paz. E até para ter paz no momento da luta, você precisa confiar em Deus. Porque paz é a coisa mais rica, coisa mais milionária, trilhardária que a gente pode ter na vida. As pessoas falam que ganham milhões,
Mas muita gente com milhões não tem paz. Paz vale mais que qualquer coisa que pode existir nessa terra. Se você estiver em paz, o Espírito Santo consegue falar com você. Ele consegue guiar seus passos. Ele consegue mostrar o caminho. E é isso que você precisa pedir para Deus. Eu quero que você se permita viver o sobrenatural de Deus. Eu quero que Deus mostre para você o caminho que Ele tem para a tua vida. Que Deus possa te abençoar. Que de alguma maneira essa mensagem tão simples, mas ao mesmo tempo tão poderosa, possa trazer para a tua vida resultados incríveis. E quem sabe você nos próximos meses seja uma das pessoas que vai testemunhar aqui para a gente, contando o que Deus foi capaz de fazer com você. O que foi uma funda e uma pedrinha na sua mão. O que Deus fez na tua vida a partir deste momento que você resolveu exercer a sua fé. Eu quero ler alguns comentários de vocês aqui. Quero ver os pedidos de oração de vocês, para que a gente possa fazer uma oração. Alguém vai entrar aqui ao vivo para pedir a oração? Vocês estão com medo assim? Não é possível, gente. Bom, Vanessinha está pedindo aqui. Peço oração pela minha família, em especial minha mãe maronita. Eu queria que vocês, de alguma maneira, se pudessem, anotassem esses nomes, essas pessoas, e vocês orassem, tá bom, gente? Orassem por essas pessoas. Então, a Vanessinha está pedindo oração pela família. Deixa eu ver aqui mais alguém. A Lu falou, oi Lu, não sei se eu te falei. A Pri colocou aqui, peço oração por meu esposo Márcio. Ele está passando por muitos problemas e só Deus pode ajudá-lo. Só Deus não, Pri. Deus. Ele é tudo. Só somos nós. Ele é tudo. Que o Senhor o salve acima de tudo. A Gabi está pedindo oração pelas pessoas que lutam contra a depressão, os vícios e as dificuldades financeiras. Gabi, essa oração ela é muito, muito importante. Quanta gente está sofrendo dessa forma, né, Gabi? Quanta gente está neste barco da depressão, dos vícios e das dificuldades financeiras. E ela fala que o Senhor dê-lhes força para continuar suas lutas e vencer as suas batalhas. Deixa eu ver mais alguém aqui. A Lidiane está falando, peço oração por mim. A Vanessa está pedindo oração pela colega de trabalho, a Mônica. A Alberta, oi Alberta, tudo bem? Deixa eu ver mais alguém, se tem mais alguém que pediu oração. Amém, Deus é maravilhoso mesmo. Pastor Kleber entrou aqui, tudo bem, pastor? O Paulinho está dizendo que Deus nos abençoe a realizar nossos sonhos, se for da vontade do Senhor. E é da vontade do Senhor. Se não for da vontade do Senhor, fica muito explícito para nós, tá? A Lu está falando, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Amém, isso é verdade. A Lau está pedindo oração pela família e a Claudinha está falando, peço oração por minha vida espiritual e pela minha mãe. A Lu está pedindo oração pelas pessoas que estão passando. Lu, não entendi direito, mas eu entendi que você está pedindo oração pelo seu esposo, Célio, mas pelas pessoas que estão passando algum problema, deve ser, Lu? Eu acredito que é isso, né? Bom, gente, vamos orar por todos esses pedidos. Hoje eu deixei aberto aqui para que vocês pudessem escrever, para que vocês pudessem participar. E eu convido vocês para a gente poder orar, para a gente agradecer a Deus pelos momentos que a gente passou aqui. E que Deus possa abençoar a nossa vida, a gente está precisando dele. E as pessoas pelas quais nós vamos interceder também estão. Então eu te convido para você fechar os olhos, para que a gente faça uma oração. Bondoso Deus,
Criador dos céus, da terra, do universo, nosso Pai e nosso amigo, nosso Deus poderoso, que vence todas as batalhas, Senhor dos exércitos é o seu nome. Pai, aqui estão pessoas que passaram pela live, vão passar pela live, pessoas que fizeram pedidos de oração por si, por outras pessoas, por familiares, pessoas que em algum momento entrarão nessa live e se lembrarão de fazer pedidos e elevar a ti pessoas que precisam de ti, algumas de formas desesperadas, orações que têm anseios na alma, desesperadores às vezes. Nós queremos te suplicar e te pedir para que o Senhor visite cada lar neste momento, onde quer que nós estejamos, Pai. Cada um que está aqui ao vivo e cada pessoa que entrará depois seja visitada no momento desta oração. Que o Espírito do Senhor abrace a cada um de nós. Que os anjos do Senhor acampem ao nosso redor. Que o anjo relator, neste momento que ouviu cada pedido de oração desta live, ele possa levar ao teu trono. Mas que também todos os pedidos que não foram falados, que não foram ditos, que estão aqui dentro da alma, do coração, e que trazem medo, anseio, preocupação, desespero, que trazem algum tipo de situação desconfortável para a nossa vida, que seja problemas que nos trazem ansiedade, que possa, Senhor, de alguma maneira, o Senhor retire aqui de dentro do nosso coração, que o teu trono, Pai, juntamente com os anjos, o Senhor, Jesus, o Espírito Santo, possa tomar esses pedidos e possa, de alguma forma, nesta noite, enviar os anjos para que possam responder às nossas orações mais necessitadas, Pai. Que os nossos pedidos sejam entendidos por nós como um Deus que faz a sua vontade para a nossa salvação, para a nossa felicidade. Que cada situação em nossa vida possa ser ouvida por Ti e que todos os desejos do nosso coração sejam satisfeitos de acordo com o Seu querer, para que a gente possa ser pessoas abençoadas por Ti. Tem misericórdia de nós, dá-nos uma ótima noite de sono e um despertar na Sua companhia. Nós te pedimos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu desejo para vocês, Marisbel, vamos orar sim. Pode deixar que eu vou orar, vou anotar vocês. Deixa eu ver se vocês escreveram mais alguma coisa. Vou me despedir de vocês. Eu quero dizer para vocês o seguinte, foi ótimo esse momento que a gente passou. Vou estar orando essa semana por vocês. Peço para vocês que orem por mim. Eu preciso da oração intercessória de vocês, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Na próxima sexta-feira nós estaremos aqui com um convidado, se Deus quiser, para contar mais um testemunho lindo para vocês, tá? Que Deus abençoe vocês e até a próxima sexta-feira. Um abraço.